Pois é, primeiro a gente tem que explicar que o entrevistado de hoje é uma pessoa especial porque ele participa da Irmandade, né, de Jogadores Anônimos. E como o nome já diz, anônimos, eles não podem aparecer. A gente vai saber por que eles não podem aparecer daqui a pouco com o João Carlos, o nosso entrevistado de hoje, que aliás também não se chama João Carlos. Ele tem outro nome, mas também para proteger, né, o anonimato dele. Então a gente vai chamá-lo de João Carlos. Tudo bom, João? Tudo bem. Superior, tá tudo tranquilo. Que bom. Pois aí, a primeira pergunta é óbvia, assim, vício em jogo. O jogo é uma coisa muito ampla, né? O seu vício era em que tipo de jogo? Bom, eu comecei com a minha compulsão maior era a adicção, era o jogo de bicho. Mas com a continuidade, quando eu ia no jogo de bicho, em qualquer lotérica ou qualquer birosca dessa, tem sempre ao lado uma maquinazinha, essas máquinas, né, de bingo, né? É caça-níquel? Caça-níquel. Então eu também, daí eu parti para o caça-níquel não é proibido? É proibido, mas existe vários lugares que existe máquinas, tá entendendo? Mesmo proibido existe. Assim como o jogo do bicho também é proibido, como o né? jogo de bicho. Né? Mas a minha adicção maior era o jogo de bicho, mas depois conheci a máquina e também passei a ter adicção muito forte com a máquina. Mas o senhor jogava todo dia? Todo dia. E nessa brincadeira eu perdi patrimônio, né? Eu perdi carro, perdi credibilidade da família, né? Hoje o senhor tem quantos anos? Hoje eu estou completo 57 de dezembro. Mas né? começou a jogar com que idade? Comecei a jogar com 20 anos. Mas depois de quando eu casei, a minha compulsão maior foi depois que eu conheci a máquina. Porque até então o bicho, eu era uma pessoa com minha compulsão pelo bicho, eu não sei jogar, vamos dizer, 10 reais, 20 reais no jogo de bicho. Ah, você jogava um valor superior a Superior a isso. É porque normalmente jogo do bicho as pessoas jogam um pouquinho, né? Aí É, eu sonhei mas- com um cachorro, aí vai lá e joga no número do cachorro. Mas aí esse aí começa, a compulsão começa nisso. Aos pouquinhos vai jogando. Depois quando você, no caso do meu trabalho, né, você tem um poder aquisitivo que tem um salário bom, você começa a ter crédito nas casas, né? Um exemplo, eu jogava por telefone. Nossa! Eu nem ia na banca de bicho jogar, eu jogava por telefone, em 3, 4 casas. Né? E nessa brincadeira eu perdi um carro, quer dizer, era um Corsa Sedan 2002, com 18 mil quilômetros. Eu tive que entregar para o dono da banca de bicho, tá entendendo? Porque você é coagido, né? Você é ameaçado, né, por dívida. Como? As pessoas- Pelas dívidas, né? Porque você adquire, você vai tendo crédito na casa, né? Mas que tipo de ameaça faz? Ameaça de morte, inclusive. O senhor já sofreu ameaça? Sim, eu fui ameaçado. Então era mais ou menos como se lidasse com tráfico de drogas, tipo, Porque com usuários. o engraçado é o seguinte, esse pessoal do caça-níquel, que se instalou aqui no Brasil em geral, a maioria é do Rio de Janeiro. Então hoje, a maioria desses donos de caça-níqueis, eles são o quê? São proprietários, eles compraram também as bancas de bicho. Eles adquiriram, né? E é um Eles pessoal da dominaram. pesada, né? Exato. Então você sofre, né? Você tem uma dívida com eles, aí você sofre ameaça. Eles sabem onde é que você trabalha, sabem onde é que você mora, você tem filho, você tem esposa, tem família, né? Mas chegaram a ameaçar a sua família? Não a minha família, me ameaçado. Tanto é que eu fiz vários empréstimos, eu fiz, né? E cada vez fui me aprofundando mais, e aí a dívida foi crescendo. Mas eu até hoje eu tomo inclusive remédio, eu tomo remédio para dormir porque eu não consigo. Eu fiquei traumatizado da maneira como eu fui tratado, ameaçado? Né? Ameaçado. Tá, mas o teu vício mesmo, que tu viu que você era uma pessoa viciada, foi depois que tu ganhou uma grande quantidade de dinheiro? Não. O engraçado foi o seguinte, em 2006, quando eu estava mesmo no fundo do poço, que eu já não tinha mais crédito em lugar nenhum, financeira, banco, esses negócios, agiotas também, e casa de jogos, né, de banca de bicho. Então aí é que eu vi que eu estava, porque eu desviei da minha esposa, que trabalha com produtos também de beleza, eu desviei dela 2 campanhas. Né? E a empresa, que ela é uma pessoa que trabalha há 30 e poucos anos com a mesma empresa, ficou comigo porque não tinha pago a campanha 15 e 16. Aí ela me perguntou, eu disse, não, eu paguei. Você estava mentindo em Estava casa? mentindo, o jogador tem isso. O jogador tem muito isso, tem muita mentira, né? Ele mente E muito. normalmente mente que está sempre ganhando, né? E que está sempre ganhando, ele se acha, tá entendendo? Um exemplo, uma ocasião já tinha gasto 900 e alguns quebrados na maquininha. E Isso aí, num dia? num dia. Meu Deus.
Aí eu bati uma linha, tá entendendo? Tem lá, até vou usar a expressão diabinho que aparece, né? Bati na linha e ganhei, estava ali 600 e poucos reais, e eu achei que eu tinha ganho uma mega cena. E ainda, trouxa como eu, perdendo ainda como eu estava, ainda paguei cerveja para os outros, tá entendendo? Na verdade, o senhor estava com uma perda de 300 ali no Isso dia. aí faz parte da doença, é entusiasmo. Tu só vê aquilo que tu ganha, não aquilo que tu gasta. Não que gasta, exatamente. Né? Porque, um exemplo, outra coisa que é muito comum, em casa em bingos, quando estava aí os bingos normais, você sabe que em casa de bingo não existe janela e nem relógio. A pessoa não tem Por quê? noção do tempo, né? Noção Não vê do se tem tempo. sol lá Noção fora, do que tempo. horas são. Ah, por isso que Por eles não isso. têm- olha, Por pra isso. pessoa totalmente perder a Exatamente, eu tenho Assim como o cassino é também. isso, eu tenho colegas de grupo pessoas que ficavam 24 horas, noção. Nem percebi. O nem senhor chegou a ter o percebiam. vício do bingo? Não, engraçado que eu só ia nessas maquininhas onde tinha na lotérica, né? Mas em casa de bingo eu nunca entrei. Mas o grupo que eu participo tem várias edições, né, de jogos, né? Vamos dizer, é carteado, poker, pessoas que é viciada em corridas de cavalo, aposta em cavalo. Aqui em Santa Catarina Aqui em tem Santa isso? Catarina, não, pessoas que fazem apostas através de coisa para Curitiba. Ah, tá. E agora com o computador fica mais fácil Muito na mais internet, fácil, né? Jogar muito em mais qualquer fácil, coisa. muito mais fácil, né? E aí jogo apostado, dominó, então são várias decisões. Qualquer tipo de jogo. E dos jogos que existem, assim, qual que é o mais viciante ou não tem nenhum? Tem. O jogo que mais vicia é essas maquininhas de caça-níquel. É mesmo? Achei que era Essa, não, o caça-níquel aí é o que existe mais. O que tem de pessoas, vocês não imaginam, pessoas assim, aposentadas, tá entendendo? Que ainda hoje vão, porque existe muitos jogos clandestinos por aí, muitas casas, né? De vez em quando a gente vê batidas policiais que fecham um lado, eles abrem no outro, alugam apartamento. Então tem muitas pessoas, eu conheço várias pessoas aposentadas que foram ao fundo do poço, venderam tudo, perderam patrimônio, casas, apartamentos. passaram a vida inteira. A vida inteira lutando, tá entendendo? Quando não perde a família, né? Quando A não esposa, perde a família. O senhor continua exato. casado. Eu continuo, graças a Deus, a minha esposa é uma pessoa que me apoiou, né? E está me apoiando até hoje. Mas deve ter sofrido bastante com a história. Muito. É muito triste para familiar, né? O meu filho também. É muito triste quando você, às vezes, deixa de comprar algo para dentro de casa para usar no jogo. Exemplo, né? Às vezes, se eu tivesse que comprar um tênis para o meu filho, eu não comprava um tênis. Eu investia mais no jogo, ia lá no mercado, comprava um tênis qualquer Mas e dava para o isso meu tu filho. não tinha na cabeça que, não vou comprar o tênis pro meu filho, porque eu vou jogar, vou ganhar mais dinheiro e depois eu Exato, compro. tem aquela E aí ilusão. compra mais tênis, Mais- mais coisas. mais E na coisas. verdade não vai comprar nada. E hoje o nosso grupo, além de jogadores anônimos, nós estamos recebendo também pessoas que têm outras dicções. Exemplo, compradores compulsivos. Através de psiquiatra, como não existe o grupo aqui em Florianópolis, o médico psiquiatra encaminhou para o nosso grupo, que bate mais ou menos com os compradores Aliás, compulsivos. na última revista que estava circulando agora do Clube do Champanhe, tem uma matéria sobre isso. E o nome disso é oniomania. São pessoas viciadas em compras, em fazer Exato, compras. E realmente é uma doença que tem que ser tratada. Não é você que vai lá no shopping fazer uma comprinha, mas são pessoas que não vivem sem... O exemplo assim, depois, no caso de loterias aí que tem, entre aspas, oficialmente, que é legal, como a Mega, eu não tenho condições, a minha dicção era tanta que eu não ia entrar numa lotérica para fazer um cartão. Eu fazia 250, 300 cartões, tá entendendo? Quer dizer que o senhor hoje podia ser um homem muito rico, talvez, né? Não, a minha perda foi muito grande, né? Muito. Eu tenho muitas dívidas. Para ter um exemplo, olha, no órgão que eu trabalho, desde dezembro de 2006, porque a minha dicção eu parei no dia 16 de novembro de 2006. Aí no meu contra-cheque, a partir de dezembro de 2006 até dezembro de 2015, eu desconto mensalmente R$ 1.387 por mês para pagar a dívida. De empréstimo que o senhor fez? Ainda pago, até 2015. Nossa, que Então, por isso é que eu loucura. digo, é um negócio que é triste, tá entendendo? Mas isso o senhor está pagando diretamente para essas pessoas que Não, isso aí eu tive que fazer o órgão que eu trabalho, né? O setor financeiro chamou o banco, fizeram um acordo e eu propus a pagar dessa maneira, porque Está pagando direto pro banco. aí é diretamente descontado em folha mensalmente. Que loucura. É uma loucura muito grande.
Mas como é que o senhor tomou consciência? Porque é difícil a pessoa, né, viciada, seja em jogo, em álcool, de repente dizer, não, eu vou parar porque não dá mais. Não, eu tomei a consciência no dia, como eu falei, no dia 16 de novembro de 2006, quando eu saí da minha casa para ir para o trabalho, eu saí com o pensamento de me suicidar. De suicídio, sim. Porque eu não tinha a quem mais recorrer, a quem pedir mais dinheiro, não tinha mais. O senhor chegou a tentar o suicídio? Não, eu fui onde que eu trabalho no 11º andar, mas existe uma coisa que se chama para nós, que nós temos na nossa Bíblia, que a gente chama, que é o poder superior. Aí eu cheguei lá que eu sou funcionário público do TRT, inclusive eu não preciso nem responder, porque todos os meus colegas do tribunal sabem disso. Eu cheguei no tribunal com o intuito de fazer isso, mas me lembrei que tinha ouvido há uns tempos atrás sobre um grupo de jogadores anônimos. Me deu uma luz. Tentei procurar e não consegui. Aí liguei para o AA, chorando muito, Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade Mãe, que é onde foram criadas essas outras irmandades, como os Jogadores Anônimos, Narcóticos Anônimos, são criados da origem do AA. Usam mesmo, só muda algumas palavras, né? Mas os 12 passos de recuperação e 12 passos de unidade são do mesmo, diretamente do AA. Então eu cheguei aí, entrei em contato e falei com a moça e disse que estava muito, que queria me. Ela disse não, aí conversou comigo, existe um. Mas a sua ideia era o quê? Era se jogar do prédio? Eu ia me jogar do prédio. Não, mas tu estava querendo se suicidar porque não tinha dinheiro mais para jogar ou pela situação que já encontrava? Não, pela situação, tá entendendo? E pelo fato das ameaças, como eu falei antes, né? Eu não tinha lá quem recorrer. Família, porque quando eu estava bem, família me procurava. A minha casa era sempre cheia. Eu tenho 23 irmãos. Nossa, grande. 23 irmãos e todos eles não me deram ajuda. Então eu tenho uma pessoa que esse aí, eu, não sendo meu parente sanguíneo, mas esse é muito mais do que eu. Porque eu cheguei no dia 23 de dezembro de 2006, eu não tinha um tostão para comprar nada para dentro de casa para passar o Natal. E essa pessoa chegou na minha casa com um envelope e botou em cima da minha mesa. Disse, isso aqui é para você. Eu disse, não, isso é reconhecimento do quanto você fez por mim. E ele deixou na minha mesa R$500. Situação muito deprimente, né? Mas e eu isso chorei ele fez, muito. essa atitude lhe ajudou, de repente, a acordar para a vida? E ele me deu uma amostra, porque quantas vezes eu também tinha ajudado, né? E ele sabendo da minha situação... O senhor tinha ajudado esse seu amigo financeiramente muito, também? Muito ajudei. Então ele é uma pessoa que eu digo assim, ó, ele não é meu irmão sanguíneo, mas os meus irmãos sanguíneos, que são essa quantidade, desapareceram da minha casa. Hoje estão retornando, eu não sinto, pelo contrário. Eu mas agradeço. O senhor tem que ver também que, de repente, para os seus irmãos era difícil conviver, né, com o problema, né? Tá certo que não... Mas a falta do apoio familiar, a família é muito importante nessa Com certeza. Porque às vezes não é nem o lado financeiro. Às vezes uma palavra é o emocional da pessoa que fica muito abalada.